Atendendo superdotados há tanto tempo, muitas vezes eu vejo uma tendência dessas pessoas serem os seus piores carrascos, aqueles que se põem de castigo, sem que ninguém tenha necessariamente colocado eles de castigo. É como se essa capacidade de leitura tão ávida das coisas, da vida, de como as coisas funcionam, de como os comportamentos deveriam ser, fizesse com que essas pessoas automaticamente entendessem o que elas precisam fazer. E muitas vezes nessa capacidade tão profunda de observar as relações, eles são aqueles que se põem de castigo antes do outro se queixar de algo. Ou às vezes, por ter um perfeccionismo tão acentuado, uma tendência a enxergar tanto quanto eles poderiam fazer mais e cada vez mais perfeitamente, essas pessoas elas tendem a automaticamente se julgar e se colocar nessa posição ruim de serem os primeiros a, a se punir por não estar fazendo mais, por não estar criando mais, por não estar dando conta de mais gente, de cuidar de mais coisas e mais pessoas ao mesmo tempo. E o superdotado que consegue ser um pouco mais rebelde nisso, que não se põe de castigo, que não se corrompe na sua própria natureza selvagem, é aquele que muitas vezes está um pouco mais saudável nesse contexto, porque ele camufla menos. Ele consegue dar conta de expor um pouco mais e às vezes aí a queixa dele vem em relação ao fato de que é isso que dá trabalho, né? Ele perceber o que ele causa no outro e o quanto o outro se queixa por ele ser tão selvagem e transgressor. Dele falar tanto sobre os seus óbvios, dele falar tanto sobre o que ele pensa. Mas incrivelmente, esse tá um pouco mais saudável em algumas coisas, porque ele não se dobrou à vontade, de repente, do que seria, né, o bonito, o bonzinho. Ele não tá fazendo uma postura de colapso, ele não tá fazendo uma postura de apaziguamento, de bajulação. Ele tá mais na luta pelo que ele acha importante, né? Com outras questões que ele precisa trabalhar, sim, para estar mais assertivo e sofrer menos por conta dessa dificuldade de assertividade às vezes. Mas é mais nesse contexto, assim, né? Eu acho que quando a gente consegue entender que a superdotação por si só é a reverência à natureza selvagem de um cérebro que não se curva ao próprio corpo, a gente entende que não tem como não ser grande, intenso e transgressor realmente, né? A forma como essas pessoas transitam pelo mundo, e parece que a função delas na natureza é essa, a de transgredir. Elas só sofrem quando elas transgridem aquilo que é vital para elas. O seu próprio espaço, a sua própria segurança, a sua própria regulação, a sua própria capacidade de perceber o que é de mais e o que é de menos, né? Acho que o superdotado ele sofre quando ele não consegue cuidar do que é vital para ele, dentro dele. Porque coisas externas, ou ele supôs, na verdade, que essas coisas externas estão falando dele, estão mandando ele ser diferente, porque é ele que se coloca de castigo, é ele que se prende. Não existe um outro que faça isso. A gente deixa de se expressar não é porque o outro não nos deixa, mas é porque a gente achou que aquilo é melhor para aquela forma de existir com o outro. E a gente tá criando a própria amarra, sempre. Então, nesse contexto, a gente poder cuidar de si é a gente aprender a lidar com a própria natureza selvagem que existe dentro da gente. É a gente poder respirar fundo e entender a cada momento o que eu estou precisando, o que o bicho em mim precisa fazer para estar melhor agora. Quando um superdotado cuida disso, ele fica bem. Ele entende o que cabe nele, o que cabe a ele e o que ele realmente quer de acordo com os seus valores.
que não são emprestados dos outros, mas sim dentro de uma própria autenticidade, de poder ser coerente com a sua própria necessidade, que não é o que é dito ou o que foi aprendido, não é o que é suposto pelo outro, mas sim o que é construído na relação consigo. É só assim que é possível ser esse bicho selvagem que ao mesmo tempo tem uma capacidade tão grande de se deslocar da sua própria humanidade e ir para caminhos e lugares que transcendem às vezes a si mesmo, né? Nesse lugar coletivo. Só quando essa pessoa consegue aprender a voltar para casa, a voltar para dentro, é que ela aprende, finalmente, a ouvir a si mesma e obter as respostas que ela precisa para estar em si com mais saúde. Então, nesse 10 de agosto, que é o dia da superdotação, o que eu desejo para você é essa volta para casa, que você possa se sentir bem no seu corpo, que você possa se alinhar com o que você precisa, que você possa cuidar da sua própria natureza selvagem, fazendo as pazes com ela, sem querer domar quem você é, sem se colocar de castigo, de graça, entendendo como você pode se expressar no mundo com segurança, sem precisar cortar partes de si e sem precisar fazer os outros te engolirem, mas sim achando uma forma de caminhar pela vida que seja autêntica na tua forma de ser. Feliz dia da superdotação!